Alô, alô, moçada! Professor Duda de Química na área novamente. E conforme eu prometi para vocês, hoje eu tô aqui de novo, mas para fazer aquele complemento daquela aula que a gente teve anteriormente. Lembra que eu falei para vocês no final da aula de petróleo que a gente ainda teria uma segunda parte para a gente discutir um pouco mais sobre alguns aspectos muitíssimo importantes agora, gente, mais focados realmente para os vestibulares. Tá? As questões mais comuns sobre petróleo em vestibular, elas serão abordadas a partir da nossa conversa nessa aulinha de hoje, beleza? Então fica ligado aí, presta bem atenção, qualquer dúvida que você tiver, faça qualquer comentário, pergunte, interaja conosco, que a gente está aqui para poder tentar levar para vocês da melhor forma possível, desmistificar toda essa dificuldade que existe na cabeça de muita gente de que química é uma coisa incompreensível, né? Vamos procurar a lógica das coisas e chegar até vocês, beleza? Então vamos lembrar de uma coisa. No nosso encontro anterior, a gente falou um pouquinho para vocês sobre o petróleo, sobre o conceito do petróleo, por que tem esse nome, né? Em seguida, nós definimos com vocês esse material bastante importante que é o petróleo. Depois nós falamos sobre a situação em que o petróleo é encontrada, né? É encontrado, melhor dizendo. Em seguida, nós fizemos a classificação dos diversos tipos de petróleo, dizendo para vocês que o mais importante deles é o petróleo de base parafínica, é o mais rico, né? É o de maior valor econômico agregado. E depois nós falamos um pouco para vocês sobre as características de retirada do petróleo e de levada desse petróleo para as refinarias até deixar esse petróleo puro, entre aspas, quer dizer, livre das suas impurezas, que são as partículas sólidas e a água salgada, para que ele possa verdadeiramente, então, agora ter todas as suas frações separadas, que, conforme eu disse para vocês, ocorre através de um método chamado destilação fracionada, que é o que a gente vai enfatizar a partir de agora. Vamos lá? Se liga aí e a gente começa lembrando o seguinte. Pessoal, destilação fracionada é um método de separação de misturas, mais precisamente de misturas homogêneas, cujo objetivo é separar esses componentes a partir dos seus diferentes pontos de ebulição. Então vamos relembrar. O petróleo é uma mistura predominantemente constituída de hidrocarbonetos. Então nós vamos ter dezenas, centenas, milhares de hidrocarbonetos diferentes. E essas substâncias apresentam seus respectivos pontos de ebulição. E a partir dessa diferença de pontos de ebulição, eles acabam sendo separados, tá, em frações distintas quando submetido a aquecimento. Ok? Então, fica ligado nessa dica. Qual é o método de separação dos componentes do petróleo, das frações do petróleo? Resposta: destilação fracionada, tá? Esse é um dos questionamentos mais comuns em provas de vestibular, então não se esqueçam disso. Como é que a destilação fracionada do petróleo é realizada? Então, basicamente, o petróleo está presente lá nos tanques, depois de já ter sido separado das partículas sólidas e da água salgada. Esse petróleo, então, é colocado nos tanques e ele é levado para as fornalhas, que são os locais da destilaria de petróleo ou da refinaria de petróleo, onde o petróleo será verdadeiramente submetido a aquecimento para separar as suas frações. Então o petróleo é jogado nessas fornalhas ou fornos, ali ele recebe aquecimento e a partir desse aquecimento as diversas substâncias que formam o petróleo vão passando para o estado gasoso. Tecnicamente a gente chama isso de destilação. Quando uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso, a gente diz que ela destilou. Ok? E aí o petróleo vai se transformando em vapor e esses vapores vão ascendendo, ou seja, eles vão subindo para compartimentos cada vez mais altos, quanto mais leves forem essas cadeias. Atenção para essa informação. Cadeias mais leves são aquelas cadeias que têm menor número de átomos de carbono. Geralmente elas têm 1 carbono, 2 carbonos, 3. E essas substâncias, como elas são muito leves, elas formam vapores que conseguem ascender, subir com muita facilidade.
e acabam se depositando no compartimento mais alto dessa torre, conhecida como torre de fracionamento. Você consegue ver nesse esqueminha que a torre ela é dividida em compartimentos. Esses compartimentos são separados por placas perfuradas. E o vapor vai passando por essas perfurações. E aí o vapor que se acumula mais no compartimento superior é o vapor feito de moléculas mais leves. E que, por consequência, apresentam temperaturas de ebulição mais baixas. Então, são os primeiros vapores gerados no aquecimento do petróleo. Quando você inicia o aquecimento, as primeiras moléculas a se transformarem em vapor, elas já vão passando e subindo. E o mesmo vai acontecendo subsequentemente com as demais frações. Aquelas que forem um pouco mais pesadas, que tiverem mais carbonos em suas cadeias, vão ter um pouco mais de dificuldade de ascender, de subir. Então elas acabam se depositando no compartimento ligeiramente abaixo. E assim sucessivamente. Para cada compartimento inferior, entenda que as moléculas que se acumulam ali são as moléculas que têm cada vez mais carbono e, portanto, massas moleculares mais altas e, consequentemente, temperaturas de ebulição mais altas. Repetindo, na parte de cima da torre de fracionamento, nós temos moléculas com menos carbonos, portanto, menos densas, mais leves e com menores pontos de ebulição. À medida que a gente vai descendo, os compartimentos vão apresentando moléculas cada vez mais pesadas, cada vez maiores, com mais carbonos e com ponto de ebulição maior. Veja aqui no exemplo, ó. Temperaturas de ebulição abaixo de 25 graus Celsius. Logo no compartimento de baixo, a temperatura de ebulição dos componentes que são acumulados aqui entre 25 e 60 graus Celsius. No outro compartimento de baixo, entre 60 e 180 graus Celsius e assim sucessivamente. Ok? Então a ordem de obtenção dos componentes do petróleo de cima para baixo é dos mais leves para os mais pesados, ou seja, das cadeias menores para as maiores, traduzindo, das cadeias que têm menores pontos de ebulição para aquelas que têm maiores pontos de ebulição. E aqui agora uma ênfase para vocês, presta atenção. Qual a propriedade usada para separar os componentes do petróleo? Resposta: pontos de ebulição ou temperaturas de ebulição. Não se esqueçam disso, ok? Esse é um outro detalhe muito cobrado em vestibulares. Bacana. Continuando, moçada. Depois que todas as frações do petróleo foram literalmente separadas na destilação fracionada, nós podemos, olha o termo que eu estou usando, nós podemos submeter esse ou algumas dessas frações a tratamentos químicos. Lembrando que tratamento químico, no contexto que eu estou usando, é sinônimo de reações químicas. Nós vamos submeter algumas frações do petróleo a reações químicas com o interesse de transformá-las em moléculas mais interessantes do ponto de vista prático. E aí, basicamente, nós temos duas reações usadas nesse tratamento do petróleo para melhorar a sua qualidade, que são o craqueamento, né, que vem do inglês cracking, que traduzindo quer dizer quebrar. O craqueamento é um processo químico realizado em altas temperaturas, altas pressões, na presença de catalisadores, cujo objetivo é transformar moléculas pesadas, grandes, em moléculas mais leves. Qual o motivo de se fazer isso? Gente, o motivo é muito simples. Quanto mais leve for a fração do petróleo, quanto menos carbonos essas moléculas apresentarem, mais nobre é a sua aplicação prática. Então veja, quais são as partes do petróleo mais importantes para a gente do ponto de vista prático? A parte gasosa, que são o gás natural, o gás de cozinha, e a parte líquida, constituída pela gasolina, que é o principal componente, o querosene e o óleo diesel. Essas substâncias, elas são consideradas moléculas de cadeias menores. Então, se a gente pegar um petróleo rico em cadeias muito longas, sei lá, cadeias com 20, 30, 40 carbonos, essas cadeias não têm muito interesse para a gente, elas são muito grandes, muito pesadas. Então, qual a ideia? Submetê-las a um processo de craqueamento para que essas cadeias muito longas sejam literalmente quebradas em cadeias menores.
Então a gente transforma cadeias longas sem muita utilidade em cadeias menores que acabam fazendo parte desses materiais mais nobres, cujo principal é a gasolina. Entendido? Então nós dizemos que o craqueamento ele funciona como um melhoramento da qualidade do petróleo, especialmente os petróleos ricos em frações pesadas. O grande inconveniente do tratamento químico do petróleo, gente, é que aumenta muito o custo. Né? Submeter esses componentes a reações químicas acaba aumentando muito o custo. Mas, né, dependendo do custo-benefício, dependendo do peso, né, que isso gera em termos econômicos, pode ser que seja vantajoso realizar o processo de craqueamento em alguns casos. Ok? E a outra reação química que nós temos é a chamada reforma catalítica, que em inglês pode ser chamada de reforming, que literalmente significa reformando. A finalidade da reforma catalítica é transformar cadeias não ramificadas em cadeias ramificadas, ou transformar cadeias fechadas em cadeias abertas. Traduzindo, gente, reformar a cadeia do composto, mudar literalmente a forma dessa cadeia. E qual o motivo disso? Então, presta atenção nessa informação agora. Os hidrocarbonetos de cadeias ramificadas, eles geram mais energia durante a sua queima do que os hidrocarbonetos de cadeias normais ou fechadas. Então, quando um petróleo é muito rico em cadeias normais ou cadeias fechadas, é interessante que nós submetamos essas cadeias à reforma, que a gente as transforme em cadeias com mais ramificações, mantendo o mesmo número de carbonos, porém com mais ramificações, porque isso vai melhorar a qualidade das mesmas. Ok? E mais uma vez, são reações realizadas na presença de catalisadores específicos, temperaturas e pressões também próprias para cada situação. Tá? E também tem o inconveniente de ser um processo caro. E o interesse final é fazer com que a octanagem, que é um índice que foi criado para medir a qualidade de um dado combustível, que essa octanagem seja melhorada. Ok? Explicando para vocês é o seguinte, gente. Se a gente pegar todos os hidrocarbonetos presentes no petróleo e avaliar um por um, nós vamos perceber que o heptano ou N-heptano, conforme vocês conseguem ver aqui na tela, é dos hidrocarbonetos presentes no petróleo o que tem pior desempenho como combustível. E aí foi dado a esse N-heptano um índice de octanagem arbitrário igual a 0. Cuidado com essa interpretação. Eu não estou dizendo que o heptano gera 0 de energia quando ele é queimado. Eles produzem energia, mas de todos os hidrocarbonetos, ele é o que tem pior desempenho. Então foi dado a ele um valor arbitrário de octanagem igual a 0. Ok? Tá. Então vejam que a octanagem dele seria como 0. Como se ele fosse o pior de todos os componentes do petróleo. Tá bom? Por outro lado, verificou-se que o isoctano, que é esse hidrocarboneto que vocês estão vendo aqui, cujo nome oficial, representado pelas regras da IUPAC, é 2,2,4-trimetilpentano, é dos componentes do petróleo o que apresenta melhor desempenho durante o processo de combustão. E aí, de forma análoga ao que se fez com o N-heptano, foi dado a ele um índice de octanagem igual a 100%. Ok? Esses valores de 0 para o N-heptano e 100 para o isoctano são arbitrários. E a partir daí, então, deduziu-se o chamado índice de octanagem. O índice de octanagem nada mais é do que o desempenho de um combustível como se fosse uma mistura de X% de isoctano e Y% de N-heptano. Então, por exemplo, quando eu digo para você que o índice de octanagem de um combustível é de 80%, é como se esse combustível apresentasse um desempenho idêntico a uma mistura de 80% de isoctano e 20% de N-heptano. De novo,
Cuidado com isso daqui, porque na verdade, presta bem atenção, dizer que a octanagem vale 80% não corresponde a dizer que a mistura é feita de 80% de isoctano e 20% de eneptano. Não existe um combustível que seja feito só com esses dois hidrocarbonetos. Todo combustível ele é constituído de dezenas, centenas de hidrocarbonetos diferentes. Mas dizer que um combustível tem octanagem de 80% é como se você tivesse misturado 80% de isoctano, 20% de eneptano e os desempenhos fossem idênticos, tá? Então, observe que a octanagem é apenas um índice de comparação. Um combustível X que tem octanagem de 80% tem um desempenho idêntico ao de uma mistura de 80% de isoctano e 20% de eneptano, apesar desse combustível não ser constituído exatamente só de isoctano e eneptano. Bacana? Espero que vocês tenham entendido essa questão da octanagem. Beleza? E para fechar a nossa aulinha de hoje, o nosso encontro de hoje, não se esqueça, mais uma vez, ó, curte, comenta o nosso trabalho, fica livre, à vontade para comentar da forma que você quiser. Ó, professor, tô gostando muito dessa aula não. Ou, ó, professor, tô curtindo, tô entendendo o que você está dizendo. Ô, professor, ó, vou comentar um negócio aí, explica de novo isso ou aquilo. O que você acha de uma aula sobre esse assunto ou aquele outro? Manda pra gente aí, tá? Curte, comenta, compartilha, que a gente depende muito disso pra gente levar cada vez mais conteúdos bacanas para vocês. Beleza? Então, voltando aqui, gente, duas questõezinhas de vestibulares para a gente analisar e verificar como é que costumam cair essas questões em vestibulares. Olha a primeira questão. O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias e de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. Vejam vocês que esse comentário casa, né? Com aquilo que a gente comentou com vocês na nossa aulinha anterior. São utilizadas técnicas de separação para a obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. Eu acabei de comentar com vocês. Lembre-se de que a palavra craqueamento vem do inglês to crack, ou cracking, que quer dizer quebrar, tá? E aí, a proposta da questão é justamente que você encontre a alternativa que esteja condizente com o que ocorre nesse processo. O que ocorre no processo do craqueamento? Então, o nome já deixa claro. No craqueamento, moléculas grandes, chamadas de frações pesadas, são submetidas à reação de quebra para produzir moléculas mais leves, que a gente chama de frações leves. Vamos dar uma olhada para a gente ver se achamos uma alternativa assim? Bora lá, letra A. Transformações das frações do petróleo em outras moléculas menores. Ponto. Matou a questão. A finalidade do craqueamento é exatamente essa. Pegar frações maiores e transformar em frações o quê? Menores. Lembrando que o objetivo dessa reação é produzir frações menores porque elas são mais nobres do ponto de vista comercial, como aparece no enunciado da questão. Só para a gente fazer comentário completo da questão, veja que letra B está fora, está dizendo que é uma reação de oxirredução com transferência de elétrons entre as moléculas. Na verdade, reações de craqueamento ou de quebra, tá? E não de oxirredução, não tem participação de oxigênio ou de agentes oxidantes ou redutores na reação. Letra C, solubilização das frações do petróleo com a utilização de diferentes solventes. Também não se trata de solubilização, né? Solubilizar é apenas pegar, seria apenas pegar o petróleo e dissolver em um dado solvente. Isso não melhoraria a qualidade do petróleo e não é condizente com o processo de craqueamento. Letra D, decantação das moléculas com diferentes massas molares pelo uso de centrífugas. Também não é o caso, né? A decantação não separa os componentes do petróleo, nem com a utilização de centrífugas, porque se trata de uma mistura de características homogêneas. E na letra E está propondo que seria a separação de diferentes componentes do petróleo em função de suas temperaturas de ebulição. Isso que está escrito na letra E, na verdade, define a destilação fracionada e não o craqueamento. Tá? Então, reafirmando, resposta correta para essa questão, letra A. Bacana? E
Segunda questão, uma questão também clássica, muito comum em vestibulares, traz o seguinte enunciado. Ó, os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Então vamos dar uma olhada no quadro e vamos lembrar do processo de destilação. Lembra que você pega o petróleo e submete a aquecimento. As moléculas mais leves, ou seja, as moléculas com menor número de carbonos, vão virando, passando para o estado gasoso, destilando primeiro em temperaturas mais baixas. E isso vai ocorrendo subsequentemente. Observe, a fração número 1, ela possui faixa de temperatura de ebulição até 20 graus Celsius. E ela é constituída pelo gás natural e o gás de cozinha, que apresentam de 1 a 4 carbonos em suas cadeias. Ou seja, são as moléculas mais leves. Moléculas mais leves, temperaturas de ebulição mais baixas. Segunda fração, a temperatura de ebulição já está entre 30 e 180 graus Celsius. Caracteriza o que nós chamamos de gasolina, que apresenta, em média, de 6 a 12 carbonos em suas moléculas. Terceira fração, temperatura de ebulição maior ainda, de 170 a 290, né? Que a gente chama de querosene. E observe que ela é constituída por moléculas com mais carbonos ainda. Então não esquece dessa relação, gente. Quanto mais carbonos o hidrocarboneto apresentar, mais pesadas serão suas moléculas e maiores serão suas temperaturas de ebulição. E na destilação fracionada, elas serão destiladas no final, por último. E não vão conseguir ascender a pontos muito altos da torre de fracionamento. Elas vão ficar retidas nos compartimentos mais baixos. Beleza? Então vamos lá, na fração 4, veja no quadro que a fração 4, gente, na tabela, é a fração que tem maior temperatura de ebulição. A faixa de ebulição aí é 260 a 350 graus Celsius. E por que tem essa temperatura de ebulição tão alta? Porque apresenta mais carbonos em suas cadeias. Veja que, nesse caso, essa fração é chamada de óleo diesel e ela apresenta de 14 até 18 átomos de carbono na sua composição. Então, na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? Gente, por que a temperatura de ebulição dessa fração número 4 é maior? Repito, porque são moléculas mais pesadas. E as moléculas mais pesadas, elas interagem umas com as outras mais fortemente. E automaticamente, na hora do processo de ebulição, elas vão exigir mais calor para que elas possam se desvencilhar umas das outras e automaticamente entrarem num processo de ebulição ou destilação. Ok? Então, observe. Ele está dizendo que as temperaturas são mais elevadas na letra A, porque suas densidades são maiores. Na verdade, não. Quanto mais carbonos as cadeias tiverem, maiores serão as densidades. Mas não são porque as densidades são maiores que... né? Ou não é porque as densidades são maiores que a temperatura de ebulição é maior, tá? Não existe essa relação direta. Letra B, porque o número de ramificações é maior. Isso não é possível de ser determinado, a gente só conta o número de carbono. Se tem ramificação ou não, isso pra gente não importa, tá? Ou não é o mais importante no momento. Letra C, sua solubilidade no petróleo é maior. Observe que o processo de destilação nada tem a ver com solubilização. Letra D, as forças intermoleculares são mais intensas. Aí está a resposta correta. Então vamos lembrar de uma coisa, moléculas mais pesadas são moléculas que interagem entre si com mais força e vão exigir mais calor para mudarem de estado físico. Ok? Então resposta correta para essa questão, letra D de dado. Bacana, moçada? Então espero mais uma vez que eu tenha ajudado vocês com esse nosso conteúdo complementar da aulinha sobre petróleo, tá? Fiquem bastante atentos a essas considerações que a gente fez na aula de hoje e boa sorte para todos vocês. Eu espero que vocês se deem muito bem e a gente se vê numa outra oportunidade. Valeu, galera! Grande abraço, até a próxima!